Alexandre Vigers, é o diretor da empresa Condor São Bento do Sul. Alexandre, primeiro, muito obrigado por aceitar o convite. Eu falo emocionado porque realmente a gente sabe do teu tempo, da tua correria, e o sábado às vezes é importante para ficar com a família e acertar alguns detalhes pessoais, e você escolheu estar aqui nesse momento com a gente. Obrigado e seja bem-vindo. É isso, Chaves, eu que agradeço o convite, muito obrigado. Bom dia e bom dia a todos os ouvintes aí da São Bento FM. Alexandre, eu vou começar assim falando uma situação, te colocando uma situação que é pertinente para mim. De vez em quando eu ouvi quando fala, o diretor, o presidente da Condor, é o Alexandre Vigers, e aí eu ouço de pessoas que já estão há muito tempo aqui em São Bento, mas esse piá é gente boa. Esse piá cresceu pelos méritos, esse piá é muito esforçado, é gente que te conhece há muito tempo e ainda te trata dessa forma. Eu vi esse guri jogando futebol aí para Tupé e tal. Fala um pouco da tua trajetória para justificar até esse carinho que alguns mais velhos até que a gente tem, assim pelo Alexandre Vigers, são bentense, que cresceu pelos méritos. Obrigado primeiro pelo piá, né? Isso remete à juventude, né? Já não sou tão jovem assim. Mas a minha carreira começou na Condor, a Condor foi meu primeiro emprego. Eu comecei lá com 16 anos de idade. Na época eu estava tentando uma vida de atleta profissional, na época no Joinville Esporte Clube, na nossa cidade vizinha, e acabei voltando para São Bento e comecei já na semana seguinte a trabalhar na Condor. E lá eu comecei fazendo um serviço de auxiliar administrativo, o conhecido office boy na época, né? Já alguns meses depois eu fui convidado para ir para a área de contabilidade, e aí me formei na área contábil, né? Eu sou formado em contabilidade, a minha graduação é essa. E daí fui passando por todas as funções dentro da área, depois por um período assumi também a área financeira, depois virei diretor administrativo financeiro, nessa época já com uma responsabilidade um pouco maior, pegando a área de compras, RH, tecnologia da informação, logística naquela época também. E agora, mais recentemente há 7 anos atrás já, que eu fui convidado para assumir ser diretor-presidente da Condor. E uma responsabilidade assim que você falando é uma situação, mas quem está dentro da área profissional para mensurar ser diretor-presidente da Condor. Você que aqui em São Bento, você lembra aí de algumas crises que nós tivemos na década de 80, década de 90, começo da década de 2000 e agora de novo. Qual a responsabilidade de um diretor-presidente em trabalhar para conduzir a equipe, para ter o entusiasmo para passar esse momento? Chaves, assim, né? Eu acho que a responsabilidade é de qualquer executivo, ou qualquer proprietário, qualquer sócio de empresa, independente do tamanho, né? A responsabilidade ela é muito parecida. Mas falar da situação da Condor, acho que como a gente conduz a Condor, sempre com muita transparência, sempre trabalhando muito com o time junto, escutando muitas pessoas, né? A Condor tem essa característica, e não é da época agora da gestão do Alexandre, já é clássico, já está no DNA da Condor, esse trabalho em equipe, ouvir as lideranças, ouvir todos os funcionários. Isso nos dá muita tranquilidade para tomar as decisões, porque a gente sabe que vai ter um apoio, pelo menos a grande maioria dos nossos colaboradores, né? Então é a forma que a gente trabalha, escutando, fazendo reuniões, tendo comitês de estudos de temas específicos, e não foi diferente agora nesse último momento, que é um momento que muita gente ainda está, né, com sérios problemas nos seus negócios, né? E a Condor, felizmente, passa por um bom momento, e depois acho que a gente pode falar um pouco disso também. Sim, né, sim. Voltando ao Alexandre Cidadão aqui, você arriscou aí no futebol lá no Joinville, né? Hoje é diretor de uma empresa, e chegou um momento que você parou. Você parou porque alguém te aconselhou a estudar e buscar uma colocação profissional no futebol, você não vai dar meio quilo. Ou você parou porque você teve uma visão de futuro, e o futebol, na época, não era o que é hoje, né? Que o futebol está mudando cada vez mais, né? Hoje, cada vez mais, o sonho da molecada ia ser jogador de futebol, até pelo salário, uma disparidade aí com outras profissões que acontece. Como é que foi esse período de futebol? Né, porque eu também tive o prazer de narrar aí alguns jogos da Tupério, que você também jogava. O Alexandre chegou aqui e já lembrou também de uma entrevista que eu fiz para a Rádio São Bento, que foi em 98, mais ou menos, que você também lembrou. Eu fiquei feliz também. Mas o que te levou assim, ter que abrir mão do futebol, e vou ter que estudar, e vou ter que seguir na área empresarial?
Primeiro, Chaves, acho que eu tinha um sonho de infância, como muitos, né, jovens ou crianças que gostam do futebol, como eu gosto até hoje, né? E aí eu tive, na época, uma oportunidade, depois de um jogo que um time aqui de São Bento do Sul foi fazer com as categorias de base do Joinville, de ser convidado para ir para lá. Isso, obviamente, que na época foi o máximo, né? Era um sonho e acabei indo para lá. Fiquei 1 ano e meio no JEC, lá nas categorias de base, era infanto, juvenil, quase passando por juvenil, naquela época. Mas eu mesmo percebi que eu queria outra coisa. Não é uma vida e uma profissão tão fácil quanto a gente imagina quando joga aqui, né, nas nossas peladas aqui, né, da região. Então é um pouco diferente, né, você viver do esporte, né, viver do futebol, do que você gostar de praticar o esporte, né. Então eu mesmo percebi, falei com meu pai na época, né, o pai sempre também, você conheceu, um apaixonado pelo esporte, né, falecido pai, e falei com ele, pai, eu acho que não é isso que eu quero trabalhar, eu quero continuar, eu nunca parei de estudar, né, eu estava em Joinville, mas estudando de manhã e trabalhando à tarde, e treinando à tarde, né. E eu sempre estudei, gostei muito de estudar e pensei que a minha carreira deveria ir por outro caminho e foi uma decisão minha mesmo, tá? Não teve nenhum aconselhamento. Pelo contrário, alguns falam, não, continua, vai mais um pouco, tal, mas eu preferi que não. Até porque eu vi você jogando futebol de campo aqui no Municipal, né? Sim, e lembro muito do futsal. O Alexandre era bom de bola. Para os padrões que nós tínhamos na época, você era um jogador que se colocaria em qualquer time de Liga Nacional, e principalmente no futsal, que foi o que eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto. E para quem é da área do esporte, lembra que o Alexandre é filho do saudoso Belmiro Vigers, que sempre me tratou muito bem, né, como repórter, me deu algumas broncas quando eu fazia algumas coisas atrapalhadas relacionadas ao esporte. E essa é uma verdade, que ele, a professora Nilva, seu Belmiro me chamou algumas vezes, ô Chaves, pensa bem, né? Direciona para esse lado, porque veja bem, o esporte precisa do jornalista, precisa do repórter, precisa de quem gosta. Então o seu Belmiro foi parte importante também no meu início de carreira ali, como repórter, como jornalista, até porque eu iniciei em 96, em setembro, dia 17 de setembro, o prefeito era o Magno Bomo, estava saindo do mandato, depois entrou o Silvio Dreve, que o seu Belmiro seguiu trabalhando exatamente com ele. Sente saudade do velho? Muita, todos os dias. Eu era muito próximo do meu pai. A minha mãe, que agora mora no sul do estado, voltou lá para onde é a terra natal da família. Mas o pai deixa saudade, muita saudade, né? E é interessante dizer também, até para muitos jovens que estão ouvindo, que tem muitos conselhos que ele te dava quando era moleque, que hoje ainda você coloca na prática, né? Com certeza. Depois e você falou do jeitão dele, né? Às vezes dá uma bronca de ser um pouco mais, aparentemente mais duro, mas ele tinha um coração assim... Gigante. Ele era o jeito dele, até pelo tamanho, né? Tinha 1,90 m e pouco, 100 e tantos quilos, e acabava impondo um pouquinho de respeito, né? Sim. Mas ele tinha um coração gigante. Muito bem, agora 12h, 13 minutos, o professor Silvio Roberto Munhoz deve estar ouvindo a gente também, lembra aí de como foi boa aquela época com o seu Belmiro aqui na Fundação de Esportes, uma época assim que nós tivemos, principalmente em 1996, né? Você lembra também? Jogos abertos aqui Jogos abertos em São Bento. Eu não sei se não... Eu acompanhei vários Jogos Abertos por Santa Catarina, mas aquele foi marcante, primeiro que foi em casa e segundo que muitos municípios investiram para vencer São Bento no futsal, no voleibol, no tênis de mesa, no bolão, e nós tínhamos times de ponta aqui. Foi marcante para ti também? Foi marcante, eu na época já não jogava mais, já estava só assistindo e aplaudindo, né, o timaço que a Tuperto tinha naquele momento, né, e por muitos anos depois, e outros esportes que tinham times assim muito competitivos, né. Mas eu lembro até hoje, tenho fotos aí com o pai, né, no dia da abertura, lá na Promosul, né, que se eu não me engano foi até o evento de inauguração da Promosul. Sim. Se não foi por ali. Mas foi um baita evento, né, com a presença do Pelé. Exatamente. O pai vibrou muito quando na época aí a comissão organizadora, junto com o prefeito Frank Bauman, na época, conseguiram aí convencer a vinda do Pelé aqui. Foi um evento de fato marcante para a região toda, né. E a imprensa do estado toda, né, concentrada na Promosul. E realmente foi ali que deu uma visibilidade maior para a Promosul, que hoje não está sendo tão bem aproveitada como deveria, poderia, mas são coisas, estratégias que podem ser redirecionadas aí para frente. Eu tenho esperança e expectativa de que isso ainda aconteça, mas realmente foi marcante para a gente.
E você trabalhando numa empresa que sempre incentivou muito o esporte, inclusive naquele ano foi a principal responsável pela equipe de voleibol, né? Sim, a Condor patrocinava o voleibol, sempre patrocinou o punhobol até hoje, né? Sim. Mantém o time de punhobol. Por um período depois também ajudou o futsal, mas aí já as categorias de base, né? Já depois que o time deixou de ser o time semi-profissional que a Tupper tinha. Então, a Condor sempre muito próximo ao esporte amador aqui de São Bento do Sul, né? Eu trabalhei na Condor Plus no 87 e 88. O ano que eu entrei, 88, então. 88? Condor, né? Eu trabalhei na Condor Plus e a gente praticava o punhobol também. Então eu tive o prazer de 87 aprender o punhobol e 88 jogar a Olimpíada Cesiana que tinha na época, né? Eu era o batedor do time e o meu levantador, seu Renzenho. Você é apaixonado pelo esporte, né? Eu tive esse prazer. Agora, ser desportista não tem como você passar pela Condor, senão jogar pelo menos aí uma temporada de punhobol. Aconteceu contigo também? Aconteceu. Eu quando entrei lá, Chaves, o fato de eu praticar o futebol de campo, na época não era futsal ainda, me ajudou naquela entrada na Condor, que estava precisando de alguém para aquela função, e a Condor sempre, como foi uma empresa que investiu muito no esporte e fazia times para disputar o Cesiano, eu acabei tendo uma preferência, ali na minha contratação. Na época o seu Laurindo Rank, seu Lauro, que você deve conhecer, né? Que foi um cracaço de futebol, eu tive pouca oportunidade de vê-lo jogando só como brincadeira, né? E um craque de futebol, ele me ajudou naquela época, talvez a escolher o Alexandre, que era um atleta, né? Então, o esporte me ajudou também a entrar na Condor. E eu joguei punhobol por várias temporadas, não foi só por uma, tá? Mas confesso que eu não era, assim, aquele jogador, né? Eu me destacava mais no futebol do que no punhobol, mas joguei jogos abertos, 2 ou 3 jogos abertos de punhobol. E, enfim, tive uma temporada, joguei brasileiro. Cheguei até a pegar a seleção brasileira juvenil, na época, porque daí quando eu entrei eu tinha 16 anos, né? E já fui jogar punhobol e eu peguei uma seleção brasileira juvenil na época. Mas foi um campeonato só aqui em Curitiba e depois acabei ficando só no futebol mesmo. Né? Isso que você não jogava muito, pegou a seleção brasileira. Acho que estava com falta de atleta naquela época. Né? Legal, então é bom a gente até falar um pouco sobre esse assunto, até para a molecada que está aí hoje valorizar, porque hoje, eu não condeno, né, o Alexandre com certeza também não, mas a gente observa assim que tem muitos garotos que, da nossa idade, de 12, 13, 14 anos, a gente disputava aí o horário de chegada aí nos campinhos, nas quadras que tinha à disposição, para fazer parte do time, já que ia iniciar a brincadeira. E hoje os campinhos estão vazios. É verdade. Mudou muito, né? A juventude não é tão ligada como a nossa no esporte. E o esporte não é só pela competição, é pela saúde também, né? Sim. Eu, Chaves, tive uma época que eu joguei futebol todos os dias da semana. A época que competia ainda, né? Aí entre a entrada na Condor e a época aí de formação na faculdade ali, eu jogava quase que diariamente futebol. E não se cansava, não reclamava? Não se cansava, não reclamava, enfim, e a saúde, né? Sim. O esporte traz muita saúde pra gente, né? Tanto físico como mental, né? Você sempre foi adepto das práticas saudáveis? Porque tem muitos que jogam futebol, tomar uma cervejinha, beleza, depois do jogo, né? Ou fim de semana. Mas tem muitos que jogam futebol no intervalo, vai lá fumar um cigarro. Não, nunca fumei, Chaves, nunca fumei. A cervejinha sim, né? Quem não gosta de uma cervejinha, mas com muita responsabilidade. Eu nunca fui assim um rato de academia. Hoje eu faço, tenho com personal 2 vezes por semana que me acompanha, até a gente começa a ficar mais velho, começa a doer aqui, doer ali, né? Então fazer uma prática esportiva é muito importante. Caminho quase todos os finais de semana com a minha esposa, que é parceiraça e me puxa nessas horas, né? Mas eu nunca fui assim, quando mais jovem, um adepto de academia, mas sempre joguei muito futebol, sabe? A minha prática física era no futebol. Tu é casado? É pai? Sou já? casado, tenho 2 filhos. 2 filhos? 2 filhos, um já de 19 anos e uma menina de 16 anos, Vitor e Raíssa, e a minha esposa Ju, que devem estar escutando. Aí um beijão para todos vocês. Que bom. É uma família maravilhosa, sensacional. E família, muito embora a gente entenda que muitas situações acontecem hoje, até as dificuldades aí na vida das pessoas, aquilo que as redes sociais impõem, é difícil muitas vezes você conduzir uma família para que ela tenha o direcionamento correto, para que os filhos entendam, não, o pai que é o melhor para mim. Né? Não está competindo o pai com a rede social, mas para a gente que é pai, para a gente que é mãe,
no fundo, você não tem que competir, mas você tem que se esforçar para colocar a verdade. Teus filhos têm o teu perfil, assim, de chegar, pai, preciso falar contigo aí. Olha, a gente sempre foi muito próximo dos nossos filhos, tá? Muito, muito próximo. Minha esposa, especialmente, eu tenho uma vida, agora, por causa da pandemia, a gente está mais em casa do que normalmente, mas eu tenho uma vida profissional que me deixa menos em casa do que ela. Mas a gente sempre foi muito próximo, eu sempre procurei reservar os meus finais de semana à família. Então, mesmo que eu tenha uma semana extremamente complicada, agenda, viagens e compromissos após o expediente normal de trabalho, né? Aí nas associações, enfim, aí tudo que a gente tem que representar a empresa, né? Corporativamente. Mas sempre procurei reservar aí de sexta-feira até domingo à noite para a minha família. E a gente sempre foi muito próximo, sempre muito ligados. E eu acho que isso faz com que, obviamente, que eles peguem um pouco o jeito da gente, né? Ninguém vai ser igual a ninguém, né? Como eu não era igual ao meu pai, nem minha mãe, e não esperaria também que meus filhos fossem iguais a nós. Mas a gente procura passar para eles aquilo que a gente acha de mais correto, né? Muito bem. Alexandre, para a gente finalizar essa primeira etapa, para eu ir ao comercial, que a gente falou bastante assim, do Alexandre Vigers, cidadão, eu não tenho muito por hábito perguntar a idade das pessoas, mas você é mais ou menos da minha geração, 50 aí, né? Quase, estou com 48. 40, bem mais jovem que eu estou com 52. Vou fazer 49. 49, então, pois é, chegou com 42, então, a presidência da Isso, da eu tive empresa? uma passagem pela presidência interinamente antes de 40, e aos 42 aí de forma definitiva. Muito bem. A tua formação em Ciências Contábeis se deu aqui em São Bento mesmo? Eu me formei na Univille, foi a primeira turma que teve da Univille, aqui na época ainda lá na Vila Centenário, e depois fiz algumas especializações em outras áreas, finanças, gestão, enfim, aí um pouco mais recente, né? Em governança corporativa, né? Que são temas que interessam muito a minha carreira, né? E na tua posição, a leitura diária de muito material é constante. É verdade. Hoje a gente é assim, bombardeado de tanta notícia, né? Tem notícia ruim, tem notícia boa, tem notícia verdadeira, tem notícia falsa, né? Então tem que filtrar muito, né? Então a gente precisa, obviamente, que escolher algumas fontes para se informar diariamente, né? Isso é indispensável na minha vida profissional. Ou você se informa ou você fica para trás. Exatamente. Eu tenho só duas colocações aqui, Alexandre. Primeiro, bom dia, Luzardo, é o Jones Rosário. Meus pais trabalharam 30 anos na Condor e eu estou há 15 anos no grupo, na área da manutenção. Essa história se repete muito aqui. Hoje eu digo que a gestão do senhor Alexandre Vigers é a que mais está proporcionando confiança para nós colaboradores. A Condor está evoluindo muito e se adequando às novas tendências. Grande abraço e ótimo fim de semana para todos os servidores da Condor. Bacana, João. Opa, obrigado pela manifestação e é muito bom escutar isso, Chaves. Muito obrigado. Legal, Jones, obrigado. Hein? Aqui também o Arnaldo Gás, ele diz, bom dia, Chaves, bom dia, Alexandre, parabéns pela entrevista, dando oportunidade para pratas da casa que cresceram dentro de uma empresa e se tornaram diretores. Isso prova que a competência, o comprometimento sempre serão valorizados. Se houver persistência, muitas empresas buscam profissionais fora, quando a solução está dentro de casa. Parabéns ao Alexandre e que mais pessoas com este exemplo possam dar seu testemunho aí nesse programa. Valeu, Arnaldo, obrigado. O Arnaldo Gaza você deve conhecer, né? Sim. O Arnaldo Gaza começou moleque também no Brighton, que se aposentou lá. Hoje ele joga no time dos veteranos aí da terceira idade quase. E a Condor teve sempre essa característica, Chaves, de formar as pessoas dentro de casa. É óbvio que sempre, em algumas áreas, é importante mesclar com alguém de fora, até para trazer novas experiências, mas a Condor sempre teve essa característica de formar as pessoas dentro de casa. Você deve conhecer outros diretores que também são lá, o Ervino, que é da Pincéis, o Elzo Duda, que é o nosso diretor de operações, que são diretores também que tiveram as suas carreiras lá dentro da Condor. O Ervino, acho que 41, 42 anos de Condor, o Elzo já 35 anos, eu tenho 32, e assim no nosso corpo gerencial, a grande maioria dos nossos gerentes também são pessoas formadas dentro da Condor. O que é bacana. E nós tivemos também ali, eu lembro de alguns diretores, depois do seu Renzengo ali, o Jean-Luc Jadot, o seu Paulo Ezerhard também, o seu Osmar Milbauer.
Que era a Prata Casa, Osmar, né? Também, né? Meu grande mentor, né? Um dos meus mentores lá na Condor, e amigaço, baita profissional. Faz tempo que eu não vejo o Osmar, um abraço para ele, deve estar ouvindo, que ele sempre ouve a gente aqui na Rádio São Bento. Agora, Alexandre, vamos falar um pouco, se der um tempinho no final, gostaria que você desse uma mensagem para a molecada que está chegando agora também. Mas agora, 91 anos de Condor. Um pouco da história, assim, do sucesso da Condor, que ela começou lá, não vou dizer sem muita pretensão, mas ela começou aí para ajudar São Bento a fomentar emprego, a produzir aqui, um pouco dessa história de 91 anos e que hoje ela completou agora, foi dia 1º? Dia 1º de julho. Dia 1º de julho, 91 anos, contigo no comando dela. Olha, a Condor tem uma história muito assim, apaixonante, né? Seu Augusto Klimek, imigrante alemão, né, que já estava no Brasil há algum tempo, já tinha passado por outras iniciativas aí em Joinville, em Curitiba, e acabou parando em São Bento do Sul para fazer uma fábrica na época de escova de dente. Como ia se imaginar naquela época, né, 91 anos atrás, fazer uma fábrica aqui em São Bento do Sul. E a fábrica começou onde é a nossa sociedade Bandeirantes hoje. E logo, alguns anos depois, eu não consigo te precisar quanto foi, para onde está localizada hoje, né? Então começou lá fazendo escova de dente. E a família teve assim uma habilidade, uma competência incrível de conduzir a empresa até 20 e tantos anos atrás, quando eles resolveram transferir essa gestão para executivos não familiares, né? E o seu Augusto, que foi o fundador, teve assim uma visão incrível, né? Desde escolhendo um nome que até hoje está lá como marca, né? Que na época era Indústrias Augusto Klimek, e a marca era Condor desde o começo, né? Hoje ela é Condor S.A. Há 91 anos era Condor já. A marca sim, mas o nome da empresa era Indústrias Augusto Klimek, que depois veio ser mudada para o nome da marca, que é Condor, né? Então ele teve uma visão muito interessante lá atrás, e que a família, né? Seus filhos e netos tiveram muita competência e dá prosseguimento, né? O seu Augusto Klimek, tu lembra mais ou menos em que ano ele nos deixou? Década de 90? Não tenho certeza, não. Foi antes um foi pouco, antes? Né? Foi um pouco antes, né? Na década de 90, foi em 94, faleceu o seu Alfredo, que era filho dele, né? Que eram os pais aí da Mário e do Klaus, né? Pensando aqui em voz alta, o seu Heinz Engel, que é o neto hoje mais velho, né? O neto mais velho está com 89, ele deve ter deixado a gente sair nos anos 80 para baixo, né? Certo. Mas eu não tenho essa precisão, não. Eu tenho, eu falo aqui sempre que eu ouvi, né, que o seu Augusto, numa ocasião, já estava com já era um senhor, né? Isso deve fazer uns 60 anos que tem a Igreja Católica hoje no prédio que ela está. Você já deve ter ouvido essa história também, que num domingo ele estava sentado ali na casa dele, perto da empresa, que é do lado da empresa, na época, e ele não tinha os prédios que tem na cidade, ele ficou olhando o morro da igreja, e de repente ele viu aquele senhor de batina preta com um chip car puxando cimento e puxando tijolos, e conta a história que ele conversou, né, com o pessoal dele na semana seguinte, domingo ele nos deu um grande exemplo, vamos ajudar a construir essa igreja para ele, que ele veio aqui falar com a gente, vamos ver, um padre que se dispõe a rezar a missa domingo, e depois, né, sai de batina, puxando, ele precisa de ajuda. A Condor sempre teve essa visão social, porque foi um projeto social também, sempre teve essa visão? Sempre continua tendo, e é uma visão que vem desde a sua fundação, desde os seus fundadores, né, do seu fundador com os seus familiares, né? Eles sempre tiveram muito essa visão, tanto é que você falou dessa iniciativa da igreja, mas tem inúmeras iniciativas que a Condor ajudou a ser protagonista, né? Cinema na época, né? Cine Brasil, o então Cine Brasil, o nosso Hotel Serra Alta, que hoje é daí da Fiação São Bento, dos seus acionistas, né? Na época teve a Condor como sendo protagonista também na concepção, na ideia desse empreendimento. A Condor sempre foi muito empreendedora, né? Os seus sócios sempre foram muito empreendedores e sempre olhando o lado social, olhando para a comunidade de São Bento do Sul e região. E que, aliás, né, Alexandre, a gente quer falar um pouco da economia, mas os problemas sociais acabam chegando na empresa, né? As famílias desestruturadas, o alcoolismo, muitos problemas. E vocês têm hoje equipes assim preparadas para atender essa situação, para dar atenção à família do servidor? Nós temos uma área de recursos humanos aí que tem um braço que é a área social, que é muito ativa, né? Muito bem conduzida,
E além de a gente fazer esse trabalho reativo, de ajudar aí as famílias ou familiares, né, dos nossos colaboradores que têm algum tipo de problema, nós também temos grupos de voluntariado, são 6 ou 7 grupos de voluntariado que se organizam para ajudar instituições carentes, né? Então, nesse período agora aí da pandemia, eles se reuniram dentro da fábrica, todo mundo de forma voluntária, e arrecadaram 1 tonelada de alimentos para fazer doação aí a famílias carentes, né? A Condor, a única coisa que a Condor faz nesse sentido é apoiá-los, é ajudar a deixar eventualmente uma estrutura à disposição, mas é a iniciativa exclusivamente dos funcionários. Isso é muito bacana porque é o DNA da família fundadora se mantendo aí por algumas gerações, né? Meio-dia, 33 minutos, programa 60 minutos, entrevistando aqui o Alexandre Wiggers, que é o diretor, presidente da Condor, Condor S.A., né? Condor S.A. Condor S.A. aqui de São Bento do Sul. E nós falamos dele que chegou a presidente, mas eu fiz até uma matéria com um cidadão lá na Condor, que ele começou na oficina mecânica, se aposentou, estava há muito tempo, chegou um momento que ele teve que parar, eu não lembro o nome dele agora. Ele teve que parar, ele era um ajustador, alguma coisa ali. E quando eu fiz essa entrevista com ele, é raro me fugir as informações, mas essa fugiu. Quando eu fiz a entrevista com ele para o jornal, ele se emocionou. Ele começou e terminou na oficina. Mas ele falava da empresa com o mesmo carinho que você, que começou como office boy, né? E hoje é diretor-presidente. Quer dizer, quando a gente, o cidadão se entrega à atividade, aquilo que ele é incumbido de fazer, a diferença de fazer bem e seja marcante é o amor pelo que ele faz, né? Sim, isso é importante. E a Condor sempre teve esse jeito de tratar bem os seus colaboradores, de conseguir, de ser transparente, de conseguir colocar práticas de colaboração, né, para que todo mundo possa participar das decisões, como eu falei um pouco na introdução aqui da nossa entrevista. Então isso faz com que as pessoas se sintam bem, né? Obviamente que sempre cada um dentro das suas responsabilidades e cumprindo aquilo que precisa cumprir também, né, para dar a reciprocidade para a empresa. Então a Condor sempre teve essa característica e eu acho que isso faz com que as pessoas se apaixonem pela empresa, né? Muito bem, meio-dia, 34 minutos com 40 segundos. Nós temos aí uma situação recorrente em algumas empresas, não só de São Bento do Sul, mas Santa Catarina sofreu muito aí nos últimos tempos com a situação que a concorrência aí com os tigres asiáticos. A Condor chegou a passar por isso também? A Condor tem alguns negócios que sofrem um pouquinho mais de concorrência aí de produtos que vêm da China, outros que sofrem menos, outros que não sofrem. Mas assim, eu acho que é uma questão de você se adaptar aos teus mercados e correr atrás daquilo que é melhor para você. Muitas empresas que fabricam no Brasil importam algumas coisas também da Ásia, e não é diferente com a Condor e acho qualquer outro concorrente nosso, mas quase 90% dos nossos produtos são fabricados pela própria Condor. E aí você precisa ter a sua competência em produzir barato, né, para poder competir com outros concorrentes, independente se são asiáticos ou não asiáticos, né? Mas assim, a competência em fazer bem feito é muito importante. Tem negócios tipo escova de dente, onde nós temos concorrentes que fabricam na China, né, para fornecer para o mundo, e outros negócios como vassoura, que tem menos importação de produtos chineses. Mas todos eles têm um pouco de competidores que vêm de fora, sim. E essa competição não é só por preço, né? Aí você tem que pôr qualidade sem elevar exageradamente o preço para que o teu produto tenha concorrência. Mas também você precisa ficar de olho para inovações de produtos. Você disse, quando imagina começar uma fábrica de escova de dente em São Bento do Sul. Mas hoje escova de dente é um dos produtos. Sim, escova de dente é o segundo maior negócio da Condor hoje. O maior é limpeza, e o segundo é escova de dente, e que tem uma participação fundamental em toda a estrutura da companhia. Inovar é bem importante, como você falou, né, Chaves? Nós temos a Condor sempre foi bastante inovadora, isso não só em produto, mas também em processos, né? Falando de produção também. E nós temos grupos de trabalho que olham exclusivamente para essa questão de lançamento de produtos. Nós temos um processo interno para lançamento de novos produtos, para fazer estudos, para ver se o produto é viável, se não é viável, se tem concorrente, se a concorrência é grande, não é grande. Enfim, tem todo um procedimento aí
para que a gente lance novos produtos, né? E nós temos a nossa estrutura de marketing e engenharia feita por negócio. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que responde pela categoria de limpeza e que lá na engenharia tem o par dela para tratar os projetos de limpeza. Aí tem uma pessoa que cuida de higiene bucal, que lá na engenharia tem o seu par para falar de higiene bucal, beleza, a mesma coisa, e pincéis, a mesma coisa. Então a gente tem uma estrutura que tende a ajudar a gente a buscar novos produtos e buscar produtos que tragam benefícios aos nossos consumidores, né? E a Condor hoje, esses consumidores estão sendo beneficiados só Brasil ou a exportação está fazendo parte? Né? Não, nós exportamos já há muito tempo, mas o negócio de exportação representa entre 6% e 7% dos negócios da Condor. Tem crescido nos últimos tempos e a tendência é que cresça mais, mas o grande mercado da Condor é o mercado interno. Nós estamos em todas as cidades do país, sem exceção. E a gente consegue medir isso porque nós temos, além dos clientes que a gente atende direto, né, que são clientes um pouco maiores, né, nós temos uma rede de distribuidores e atacadistas que fazem esse papel de distribuir o produto para clientes ou para mercados ou para pontos de venda um pouco menores, né? E a gente consegue mapear aonde está sendo vendido o nosso produto através dos distribuidores, que são 54 espalhados pelo Brasil. E nós estamos em todas as cidades do Brasil. Em algumas com menos eficiência, em outras com mais, né? Como é normal, acho que para qualquer negócio, mas estamos em todas. E aí entra mais um detalhe, né, Alexandre? Voltando a falar de formação. Tu sabe que o curso de gestão comercial era pouco valorizado. Eu digo, até para você falar um pouco sobre isso, porque para você distribuir produtos, né, para 5.500 e poucos municípios, você tem que ter um departamento de logística muito competente. E essa competência vem com a formação aí em cursos como gestão comercial também. Nosso país é continental, né? Então ter uma boa estrutura de marketing e vendas ligada com logística é fundamental para você chegar nesses lugares, né? E obviamente que uma produção também alimentando a logística, né? Porque não adianta nada você ter uma estrutura bem feita e a fábrica não coloca o produto a hora que tem que colocá-la na porta da logística, né? Então é uma engrenagem que tem que funcionar muito bem, tá? Mas ter aí um bom conhecimento geográfico, uma boa estrutura de distribuição é fundamental. 12h, 40 minutos. Antes de fazer aqui o segundo e último intervalo, eu lá, Luzardo, somente para dizer que estou acompanhando a entrevista e talvez pelo pai ter trabalhado na Condor, também tenho um carinho enorme pela Condor e espero que ela continue por muitos anos gerando empregos na cidade. Agora, Grazi, eu tenho que falar a verdade aqui. Eu acho que o Alexandre já apanhou do teu pai também. Tá? O Nietzsche. Não, Nietzsche. Nietzsche é um parceiraço de futebol. Eu preferia jogar no time dele, viu? Era 100 milhões de a favor, né? Grande amigo, Nietzsche, aqui de Serra Alta, né? Isso. Parceiraço no futebol. Denilson Greter, como zagueiro, assim, eu digo que o Alexandre apanhou porque você ser atacante ou meio atacante, jogar contra o Nietzsche. Eu sempre tentava escolher o time dele quando podia. Era melhor. Parceiraço, abraço aí, Nietzsche. Legal, ele é ouvinte nosso aqui sempre. Nietzsche, obrigado. Grazi, obrigado. Dá um abraço no teu pai, ele deve estar ouvindo a gente também, né? Bom dia, Luzardo, sou o Gregório Bonkoski. Opa, ô Gregório, um abraço, cara. Adoro esta empresa, trabalhei 23 anos, fui faxineiro até me tornar motorista de caminhão. Adoro esta empresa, tenho tudo graças a Condor. Tiro o meu chapéu para a empresa e parabéns aí ao Alexandre, parabéns pelo programa. Não sei se você lembra do Gregório Bonkoski, ele é aqui de Serra Alta, hoje é motorista do transporte coletivo. Eu não consigo ter bem certeza, mas de qualquer forma eu quero deixar um abraço para ele e agradecer o carinho pela empresa. Aí. E aliás, com ele, muitas famílias aqui de Serra Alta tiveram aí passagens pela Condor e é lógico, é bacana. Ele disse que começou como faxineiro, saiu como motorista. Você não precisa começar a sair diretor para você sentir orgulho, aquilo que nós falamos, né? E a dignidade está no teu amor, no teu empenho em fazer a coisa, né? E a Condor, como teve uma operação aqui também na Serra Alta, foi sempre muito próximo aqui da comunidade local, né? Exatamente. E aqui que eu trabalhei também na Condor Plus, que deixa muita saudade, né? Mas o tempo vai mudando. Agora, 12h, 42 minutos. Olha, eu não consigo atender telefone aqui. Eu peço perdão mais uma vez.
mas pode passar aí o teu comentário ou pergunta se achar prudente no 99630 2184. 99630 2184 é o WhatsApp que eu tenho aberto aqui, nesta conversa que estamos tendo aqui com o diretor-presidente da Condor, Alexandre Vigers. Deixa eu já pegar. Boa tarde, também trabalhei na Condor por 25 anos, só tenho a agradecer, pois é uma ótima empresa. Parabéns ao Arthur Vaz. O Arthur tu conhece, né? O Arthur do Bolão. Sim, Arthur do Bolão. Aquela bola que não dá para chutar, né, Arthur? E se derrubar no pé, aí você tem um prejuízo mais ou menos. Torcedor do Fluminense, me fala Fluminense, memória. Tu é flamenguista, né? Não, eu sou vascaíno, cara. Vascaíno? Não me confunda. Nada contra os flamenguistas, Nada eu sou contra. vascaíno. O Vasco faz tempo que não perde, né? Não, faz tempo que não joga também, né? Muito bem, Alexandre. O Arthur, um abraço. Muito obrigado aí pela audiência aqui com a gente. E assim, os 60 minutos vai ser sempre essa conversa. A gente vai levar pela informalidade para falar a linguagem de todos que estão nos ouvindo. Falar em nos ouvindo, o Silvio Adriano foi teu colega de trabalho também, né? Foi, o Silvio foi colegaço de trabalho e o meu pai acabou parando na Fundação de Esportes através do Silvio. O Silvio era amigo do meu falecido tio Eno também, que era muito envolvido no esporte, e daí levou meu pai na época aí para a gestão do Frank Baumann, né? Então, Silvio, amigaço até hoje, né? E ele também, mais um que nos ouve aí. Silvio, obrigado. A dona Luzia também, um abraço para vocês, que sempre acompanham o nosso trabalho aqui. Aliás, Silvio sempre me deu uns toques aí, e muitos não sabem disso, né? Para tornar o jornalismo dinâmico, comprometido com a comunidade, e ele como político, não. O político pisou na bola, você tem que relatar o fato também, não pode deixar a comunidade ficar a ver navios e achando que todos nós somos bonitinhos e que tal, e que tal. Agora, você foi crescendo aqui, houve sondagem para o Alexandre Vigers se tornar o Alexandre político? Olha, assim, indiretamente sim, mas eu nunca dei espaço. Eu sempre gostei muito de acompanhar a política, sempre tive aí o Silvio Dervico como sendo uma referência de um político interessante para nossa e competente para nossa região, mas eu nunca tive a vontade, não, Chaves, e não, então não dei nunca espaço para isso. Convite oficial mesmo não, porque eu acho que já cortava antes de chegar a ser oficial. Você concorda que tem muita coisa que é para pessoas pontuais e que de repente, não, isso não faz parte do meu universo? Cara, assim, a gente está acostumado à iniciativa privada, eu acho que eu não teria, talvez, a paciência necessária para ser um bom gestor público, né? Uma paciência que o Silvio teve e outros comandantes aí, que tivemos muitos aqui na região que foram bons, né? Ou que são bons, mas eu não tenho esse perfil. O meu perfil é mais de fazer a coisa acontecer mais rápido, de um jeito muito mais que a iniciativa privada consegue, na pública não, né? Então, eu nunca tive essa vontade, Chaves, e acho que nunca vou ter. Ô Alexandre, eu vou falar uma coisa que eu falo repetidamente aqui no jornalismo. Que nós aqui em São Bento do Sul precisamos nos reprogramar para nos colocarmos no lugar aí de cada pessoa, olhar com mais critério assim, entidades públicas ou privadas. Eu digo isso porque aqui a gente tem uma rota de muita reclamação. Principalmente dos políticos. Existem políticos negativos, políticos que não merecem crédito, existe, mas não está na hora assim também, até da gente conversar dentro da nossa família, né, vamos olhar com mais critério, porque não é fácil ser prefeito, não é fácil ser vereador, não é fácil ser deputado, não é fácil ser governador. Tem toda uma responsabilidade. E muito embora tenha aqueles aí, que nem aquele ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro aí, que ontem, lamentavelmente, mais de 6 milhões numa casa aí, tem aqueles sem compromisso. Mas tem um político sério. A nossa cidade tem muitos políticos sérios, tu concorda? Eu acho que a grande maioria dos nossos políticos aqui na região, pelo menos da minha época de conseguir acompanhar, né, de juventude para cá, acho que a grande maioria é muito sérios, né? E você falou uma coisa importante, né? Às vezes a falta de paciência ou a desinformação que leva a uma série de críticas, né? Eu falei que eu não tenho nenhuma vontade de ser político, mas tenho toda a vontade, como já fiz e vou continuar fazendo sempre que puder, ajudar como não político, como executivo ou como empresa, né? Se reunindo através de uma associação comercial, por exemplo, que é extremamente ativa, a nossa associação comercial aqui de São Bento do Sul, ou podendo, eventualmente, de alguma forma, aconselhar algum político em algum tema que a gente possa ajudar. Então, acho que esse é um movimento importante e que São Bento tem muita competência para fazer. Agora que você falou com relação às reclamações, eu acho que
que o que falta às vezes é um pouco de paciência, né? A gente tá passando por essa mudança no trânsito, né? E que a prefeitura colocou técnicos e especialistas para estudar. Mas a gente está no meio da transição, nem acabou ainda, né? E a transição sempre traz algum tipo de transtorno. Bom, vamos esperar acabar, vamos esperar estar pronto para daí se manifestar como população, né? Então essas coisas que eu acho que às vezes a comunidade deveria ser mais tolerante, né? Reclamar sim, acho que tem que ter cobrança, tem que ter reclamação, especialmente sobre questões que levam aí ao gasto do dinheiro público de forma indevida, né? Como esse caso que você comentou do Rio de Janeiro, isso é totalmente fora da casinha na nossa região. Acho que a gente nunca viu, pelo menos não nos últimos tempos, algo tão escancarado assim, né? Mas quando tem que punir, né? Tem que punir, tem que fazer a pessoa pagar por isso, né? Acho que São Bento do Sul e região é bem servida de políticos aí, de gestores públicos. Tá? E com relação à cidade, você já percorreu várias aí pelo país, né? Muitas. Nossa cidade é bonita, né, Alexandre? É organizada. A quando recebe muita gente de fora, né, para fazer visitas, agora nesse momento de pandemia menos, porque aí a gente tá com essa dificuldade de locomoção, mas todo mundo que vem para cá acha a cidade linda, organizada, limpa, muito diferente do que a gente vê pelo Brasil afora. Legal. Vou ler uma mensagem primeiro, depois uma pergunta aqui. Olá, eu sou a Ju. Já te lembra alguém? Sou esposa do Alexandre Vigers. Só para dizer ao Alexandre que a família sente muito orgulho e torce muito pelo sucesso dele e da empresa Condor. Estamos todos aqui ouvindo a entrevista e sentimos muito orgulho de você. Agora não sei se eu vou conseguir falar, mas se a gente é emocionado, mas eu acho que eu não falei no começo, quando a gente falou de família, que acho que a base familiar é tudo para o sucesso de qualquer um ou pelo bom desempenho de qualquer um, né? A base que não é só os pais que têm que dar para os filhos, né? Os filhos e as esposas têm que dar para os maridos e o marido para a esposa. Então acho que a gente se completa nesse sentido. A gente tem uma base muito sólida familiar e que isso me ajuda muito, muito. E a Ju especialmente é a parceiraça e aguenta o tranco lá em casa sempre, né? Que tem aquele dia que você chega em casa, não tem a mínima condição de um sorriso, né, por exemplo. E aí se não houver a compreensão da família... Né? Às vezes a gente tenta deixar o programa no carro, na garagem, né? Mas nem sempre a gente consegue, né? Sim. E eu acho que ter essa base familiar sólida como eu tenho lá em casa é muito bom, especial. Já aproveitando, né, Alexandre, algumas pessoas, puxa vida, né? Eu tive uma vida difícil, tive problemas, me desviei, me descaminhei. Tem um ditado aí que diz, não importa o que aconteceu lá atrás, não importa como você chegou até aqui, mas já que você parou para pensar, né, faça melhor daqui para frente. Você não pode mudar o passado, mas você pode fazer do presente e do futuro coisas melhores. Dá para tentar, né? Dá, com certeza. O pessoal está ouvindo você falar, pô, mas é que ele sempre dá. foi correto, sempre foi... Mas dá para a gente fazer melhor daqui para frente? Não, sempre dá para melhorar, sempre dá para melhorar. Acho que essa busca contínua, né, por ser uma pessoa melhor, acho que isso deve nortear a vida das pessoas, tá? E não falo sempre em buscar atualização profissional ou atualização acadêmica, que dependendo da profissão também é importante, mas ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que faz o bem, que pratica o bem, acho que com certeza a gente encontra lá na frente coisas boas. Sim. E para muitos até como alerta, né? Esse praticar o bem, esse agir com mais amor, a começar em mim, né? Não começa pelo outro, começa pela gente, né? Exatamente. Você sendo bom, você contamina a tua equipe, né? Exatamente. Certamente você chega, você não tem como passar pelo corredor aí da tua equipe sem dizer bom dia. Exatamente. Né? Então, acho que é começar pelo teu entusiasmo, sim, que vai contagiando os outros. A Grazi Greter, que é a filha do Nietzsche aqui, ela pergunta, eu tenho que falar o Nietzsche, né? Porque Denilson Greter muito poucos conhecem, tá, Nietzsche? Qual a perspectiva da Condor pós-pandemia, já que nos noticiários que venho acompanhando, fala-se tanto em recessão e crise econômica? Bem, é uma boa pergunta. Assim, primeiro que quando começou essa bagunça toda da pandemia, né, que começou a se agravar no Brasil ali no começo de março, né, veio uma recessão, acho que para todo mundo, né, que foi meio generalizada ali entre metade de março e final de abril, e depois alguns negócios conseguiram se restabelecer, alguns tiveram uma performance melhor, outras pior, outras até hoje sofrem, né, como o setor de turismo, por exemplo, né, que parou o turismo, foi a zero, mas graças a Deus a Condor conseguiu passar por esse momento de uma forma
talvez sofrendo menos, e agora, nos últimos 2 meses, assim, tendo um crescimento de vendas de forma impressionante. A Condor tem negócios que se privilegiaram nesse momento, como o negócio de limpeza, por exemplo, de construção civil, que está indo muito bem nos últimos 2 meses. Nós contratamos quase 50 pessoas, Chaves, nos últimos 30 dias, ainda em caráter temporário, mas estamos indo muito bem. Agora, uma coisa que a gente tem com muita clareza, e eu especialmente, é a cautela nesse momento, porque é um momento onde o governo está jogando dinheiro, né, na mão de muita gente, com ajuda emergencial, está recompondo os salários de quem teve a redução de jornada, aqueles que infelizmente perderam os seus empregos têm ainda o salário de desemprego, né? E esse dinheiro vai acabar em algum momento, né? Então, o quanto vai ser eficiente a retomada de empregos e da economia pós esse momento onde o governo está colocando dinheiro no mercado é que a gente não sabe. Então, tem que ter muita cautela e dando um passo de cada vez. Mas a Condor passa por um belo momento, aí fazendo recordes mês após mês aí de vendas e de desempenho. Muito bem, meio-dia 55 minutos. Condor, o nome escolhido pelo fundador, o senhor Augusto Klimek, sugere um voo para além fronteiras. Então eu pergunto, como está o projeto aí de expansão dentro e fora do país? Quem faz a pergunta é minha esposa, Mafalda. Opa, obrigado pela pergunta. Assim, a Condor sempre busca trazer dentro do seu negócio produtos novos, produtos inovadores, categorias novas, que eles chamam de categorias adjacentes, né? Por exemplo, recentemente a gente trouxe para dentro do negócio uma empresa que tem produtos que são produtos de limpeza mais profissional, como esses carrinhos que a gente vê nos mercados, nos shoppings, no hospital, né, nos hotéis. Então, quando sempre está pensando em crescer, trazendo produtos também que não são aqueles produtos normais do seu dia a dia, né? Então, a nossa expansão ela tá bastante ancorada em trazer negócios que a gente chama de negócios adjacentes, aí, né? Que são coisas próximas dos nossos canais de vendas, né? E cada vez tentando uma distribuição maior. E quando a gente fala de distribuição, a gente automaticamente coloca outros países dentro dessa discussão, especialmente os países aqui das Américas. A gente exporta também para a Europa, para a Ásia, mas aí são exportações mais pontuais. Agora aqui nos países vizinhos, por exemplo, no Paraguai, a Condor é líder em vassouras e limpeza, é a segunda marca em escova de dente e é líder em escova de cabelo. E está indo muito bem em pincéis também agora nos últimos anos. Você vê, um país pequeno, mas é um exemplo que a Condor tem competência e tem marca para ir além das nossas fronteiras, né? Óbvio que quanto mais a gente fica distante do Brasil, mais a gente sofre com os asiáticos, né? Porque custa um pouquinho mais para a gente chegar mais longe, né? Então, quanto mais longe a gente vai, mais acirrada fica a briga com os asiáticos. Mas a gente tem sim no projeto, e aqui nos países das Américas a gente só não tem negócio hoje, um negócio mais ou menos no Chile, porque tem lá um conflito de marca, que a marca Condor já existe para outras categorias, mas os outros países aqui, Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Peru, México, Estados Unidos indo muito bem nos últimos tempos, enfim, a gente está aí em quase todos os países da América aqui. Muito bem, olha, eu estou chegando ao fim aqui, já são 12h57, eu tenho até as 13 horas. Tem aqui algumas perguntas que eu vou ter que fazer ainda, eu vou tentar ver se dá para responder todas. Boa tarde, Uzardo Alexandre, aqui é o Elcio. Ô Elcio, quais as metas, deixa eu ver qual Elcio que é aqui que nós estamos falando. O ouvinte nosso aqui. Quais as metas da Condor em porcentagem de crescimento e vendas e também investimentos no Parque Fabril para 2021? Acho que um pouco o Alexandre colocou nessa última resposta. Mas 2020 a gente tem meta de crescimento bastante arrojada para o cenário econômico que a gente vive, né? Que é algo em torno de 15%, 16%, e a gente está fazendo isso até o mês de junho. Então a gente acha que vai chegar lá, né? Está passando por um momento, como eu falei, mesmo que a economia como um todo não passa pelo melhor momento, mas as nossas categorias estão indo muito bem. E a gente também tem uma questão que é a lição de casa que a gente fez, né? A gente tomou decisões no momento dessa pandemia que nos levaram mais próximo dos clientes e consumidores, né? O que muita gente foi retrair investimento, nós colocamos mais investimento. E a gente sempre tem investimentos em novos produtos, em novas máquinas, né, que vão continuar acontecendo, tanto em 2020 como em 2021. Então sempre tem investimentos robustos aí para fazer.
Muito bem, aqui parabéns Chaves por mais esta entrevista, parabéns ao Alexandre pela sua visão e pelo seu trabalho. É muito bacana ouvir a sua fala mostrando uma empresa que oferece trabalho para tantas famílias e ainda incentiva e que dá suporte, permite que cada colaborador possa construir sua própria história. Que orgulho desta empresa na nossa cidade. Um abraço, professora Rosmari Cândido. Obrigado, Rosmari. Um abraço. Ex-secretária de Educação. Sim. Deve ter tido contato com ela. E a última aqui não, essa aqui é para o programa da tarde. Então, é para o sorteio da tarde aqui. Daqui a pouco vem o Juraci. Alexandre, quero agradecer aí o seu pronto aceite para estar aqui comigo e deixo agora aí os microfones à sua disposição aí para você fazer as colocações que você acha pertinente. Eu quero só, primeiro, agradecer a todos os colaboradores da Condor, né? A Condor não é o que em virtude de uma, duas ou três pessoas, é porque, de fato, é um trabalho de uma família, né? E quando eu falo família, a família como união dentro do local de trabalho. Deixar um agradecimento especial aqui a todos os acionistas que fizeram dessa empresa o que ela é, né? E apoiam a atual gestão. Então, muito obrigado a todos os acionistas da Condor, ao Conselho de Administração, e deixar aqui um agradecimento e um beijo e um carinho especial para a minha família, que já participaram aqui durante a entrevista e que, como eu falei, é a minha base para que eu possa seguir aí a minha jornada profissional e pessoal. Amo todos eles, paixão assim incondicional, minha esposa, meus filhos, então um beijão a todos vocês aí. E a primeira vez que eu fiz a pergunta, que eu comecei a ler o texto da tua esposa, Ju, aqui, você se emocionou. E a gente, que quando a pessoa próxima da gente fala, você já tem um filme assim. Você já se vê chegando em casa, já se vê ela dizendo, vou preparar, né, aquele prato que você gosta, os teus filhos querem jantar contigo porque teu aniversário é muito importante para eles, teus filhos estão gratos porque foi um ano maravilhoso e eles, né, têm novos desafios aí na formação do que vem. Então, roda esse filme. Então, é bom saber que o Alexandre, como muitos outros administradores aqui, é pai, é filho, é esposo, é amigo, ele continua indo no supermercado, continua indo na quadra de futebol e ainda joga aí com o Nelsinho Carvalho e companhia, né? De vez em quando sim, de vez em quando sim. Pouco, menos do que eu gostaria, mas de vez em quando a gente tenta. Outro dia está todo cheio de dores, né? Mas enfim. Aí o cara tem que ter um litro de óleo 40 no outro dia, né? Para fazer a ajuda voltar. A esposa já sabe, quando eu vou jogar bola, ela sabe que eu vou chegar em casa com um monte de dor e já deixa algum remedinho do lado ali. E aí ela já tem que ter o canudo de fisioterapia, né? Alexandre, muito obrigado, de coração. E eu tenho certeza que teremos outras entrevistas contigo aqui. E o Departamento de Jornalismo está sempre à disposição, como sempre esteve da comunidade de São Bento do Sul. E a Condor faz parte desta história. Espero que você nos mande uns brindes essa semana para sortearmos no próximo domingo, que é aniversário de 40 anos da rádio. Até para brindar os nossos ouvintes aqui. Vou mandar sim. Cara de pau. Eu acabei mandando aí um beijo e a minha família lá de casa, mas sempre foi muito ligado à família como um todo, tanto do pai como da mãe. Então, quero deixar aí também um abraço para meus tios que moram aqui em São Bento, a tia Henrique, a tia Jacira, a tia Kika, a Eda, minha prima, o Marco, o esposo dela, enfim, toda a família que está aqui hoje, meus primos, Marcos e Michael. A grande parte da minha família mora no sul do estado, né? Então, esses que eu citei agora são os familiares que residem aqui, ainda em São Bento do Sul. Bacana, Alexandre, obrigado. Sinta-se à vontade quando quiser retornar aqui. Tá bom, se obrigado, a gente não te Chaves, convidar, pode se convidar e esteja aqui. Tá bom, obrigado e um bom dia a todos e um bom final de semana a todos os ouvintes da rádio. Muito bem, aqui foi o programa 60 Minutos com o executivo, empresário Alexandre Vigers, diretor-presidente da Condor de São Bento do Sul.